Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje dando sequência do assunto de projetos. E quando estiver mais próximo do final, a gente vai fazer a correção da prova e tirar eventuais dúvidas sobre o que eventualmente vocês concordam com a nota ou discordam da nota, o que foi considerado aí nas correções. Então, para a gente começar o nosso assunto de hoje, né, projetos elétricos. Se eu não estiver errado, a nossa aula já é a nossa aula 08. E o tema de hoje é o que a gente vem utilizando tanto na aula de segunda e terça, e a continuação hoje, agora vai ser com referência à aplicação dos fatores de agrupamento e temperatura ao cabo condutor. Ou seja, nós vamos aplicar FCA e FCT ao mesmo tempo. Então, vamos começar primeiro relembrando o conceito de aplicação do FCA e do FCT. Quando a gente fala do conceito de agrupamento, correção de agrupamento, eu apresentei para vocês que era IZ, né, a capacidade real, em função do agrupamento, vezes o IZ sem a linha, né? Lembrando que IZ sem linha é a capacidade do condutor a 30 graus e circuito único. Como a gente vai ter mais de um circuito agrupado, nós vamos aplicar o FCA e teremos uma condição diferente daquela indicada na tabela 36, 37, que a gente já vem aprendendo. Quando, vou até colocar aqui entre aspas, né? Isso aqui é o agrupamento. Quando nós estamos falando agora de temperatura, o nosso IZ também era IZ', ou seja, era um IZ real. Agora com um fator de correção de temperatura, que dependia tanto pela temperatura do solo ou temperatura do ar, dependendo por onde o cabo condutor passava. Então, isso daqui para temperatura. Agora vamos falar sobre a aplicação dos dois fatores. Como é que esses dois fatores vão acontecer? Se todos dois têm influência diretamente nos cabos condutores, né? Por exemplo, eu falei que ele vai influenciar a capacidade real e o outro também vai influenciar diretamente na capacidade real. Então, a nossa fórmula, que no caso aqui vai ser a capacidade real de condução, continua sendo IZ', porém, com os dois fatores aplicados ao mesmo tempo, em função dessa corrente que a gente vai encontrar lá nas tabelas 36, 37, por aí, conforme a gente já vem aprendendo durante esses dias. Então, como é que a gente vai determinar essa capacidade real? Encontrando do mesmo jeito, né, a capacidade em função da temperatura individualmente, depois do agrupamento também individualmente. Ou seja, todo aquele processo que a gente está vendo durante essa semana não deixará de ser feito. Né? Só pegar um negócio aqui, só um minutinho, por favor.
Ok, pessoal, vamos dar sequência aí que eu tive que pegar um negócio aqui. Então, tudo aquilo que a gente viu na tabela 32, da tabela 40 e tabela 42, para determinar os fatores de correção de agrupamento e temperatura, vão permanecer válidos aqui nessa situação. Beleza, porém, o que vai acontecer? Quando eu multiplico dois números, né, por exemplo, normalmente esses fatores vão ser valores menores que 1, né? Vamos colocar um exemplo aqui, 0,9 vezes 0,8, né? Esse número, um exemplo arbitrário que eu estou fazendo aqui, o número final seria 0,72, né? Então, meio que, por exemplo, eu ensinei vocês, durante essa semana, que olhasse o disjuntor, né? Por exemplo, digamos que vocês escolheram um disjuntor de 25 amperes. Olhasse o cabo seguinte, né? Olhasse o cabo seguinte e calculasse o IZ' em função só do FCT ou só do FCA. Porém, como temos dois fatores e dois números multiplicados menor que 1, resulta num número menor ainda, vai ficar um pouco complicado a gente ficar tentando encontrar essa corrente olhando a tabela diretamente. Então, eu vou apresentar para vocês uma segunda fórmula que na internet é muito confundida essa fórmula, pensando que é ela que determina cabos, é ela que determina disjuntores. Não sei se vocês já ouviram falar em corrente corrigida. O pessoal chama muito essa corrente de IC. E o conceito dessa corrente corrigida é somente auxiliar em encontrar a corrente do condutor que será utilizada. Porém, deve-se realizar o teste de capacidade real, ou seja, o IZ'. Vamos fazer com um exemplo, né? Um exemplo numérico, com os números, com as nossas atribuições da fórmula, a gente entender o que eu estou querendo dizer, né? E começar a entender alguns conceitos que nós vamos ver lá naquela tabela que eu coloquei hoje no grupo à tarde, que vai ser de bastante valia para vocês. Então, vamos começar fazendo um exemplo em que nós vamos considerar um circuito de cozinha, né? Vamos considerar um circuito de cozinha, exemplo 1, onde considere um circuito de cozinha com potência instalada de 2.100 watts em 127 volts. Determine a corrente de projeto, o disjuntor e o cabo, sabendo que o método de referência aplicado é o D1, ou seja, a gente não precisa saber que tipo de instalação está sendo feita. O importante é a gente saber o nosso método de referência, que no nosso caso vai ser B1. E este circuito está dividido com outro circuito de tomada, e a temperatura ambiente é de 35, só lembrando que eu estou usando asterisco, né, por causa... Deixa eu ver se o teclado vai funcionar dessa vez. Funcionou, mas não com o número, com a indicação que eu quero. 35 graus Celsius. Então, vamos
Por partes, né? Vamos começar agora pela corrente de projeto. Vou colocar em vermelho aqui. Como é que a gente calcula a nossa corrente de projeto? Pela potência informada, né? No caso, os 2.100 watts, dividido por 127. Eu não falei fator de potência. Então, quando eu não falo, a gente considera o mínimo que a concessionária exige. Então, nesse caso, como não foi informado, nós vamos calcular como 0,92. E fazendo essa divisão, nós vamos encontrar uma corrente de 17,97 amperes. Sabendo isso daqui para o nosso circuito de nossa corrente de projeto. O disjuntor, né, o disjuntor aplicável para essa situação é o próximo seguinte, né, o maior seguinte é o valor encontrado. Nesse caso, iríamos instalar um disjuntor de 20 amperes para esse circuito. Agora vamos determinar as duas coisas referentes ao condutor que nós precisamos saber. Primeiro, precisamos saber que, como ele é método B1, nós precisamos saber se são 2 ou 3 condutores carregados. Como o circuito se trata de um circuito fase e neutro, nesse caso aqui, são 2 condutores carregados. Então, vamos recorrer aqui para a tabela 36, tá? Vamos considerar um circuito com cabo de PVC. Ok? Deixa eu colocar aqui a tabela. Olhando aqui a tabela, deixa eu só pegar aqui a referência. Olhando aqui a tabela, nós vamos encontrar esse trecho aqui que eu estou copiando. Essa última linha é do cabo 4 milímetros e o anterior é 2,5. Então, o que a gente precisa saber? Saber que é 2 condutores carregados e o nosso IZ aplicável, né? Por se tratar dos condutores carregados, um disjuntor de 20, o nosso IZ, até então, vai ser 24 amperes. Porém, como a gente já sabe, a tabela 36, ela se referencia a um condutor carregado, um circuito, na verdade, na instalação, e é uma temperatura ambiente de 30 graus. Nesse caso aqui, nós temos uma temperatura ambiente de 35 e um fator de agrupamento, né, 2, porque o circuito está dividido com outro circuito de tomada. Eu não preciso saber que circuito é esse, se é um circuito de micro-ondas, se é da sala, se é do quarto, pode até ser do chuveiro elétrico. Mas ele não quer saber qual é o tipo de tomada, ele só quer saber que é um outro circuito. Então, nesse caso, o nosso fator de correção de agrupamento, ele se aplica para dois circuitos, e o nosso fator de correção de temperatura se aplica os 35 graus informados. Ok? Então, eu vou consultar agora aqui a tabela 40. Eu vou consultar a tabela 40, só vou copiar o trecho que mostra a informação do PVC. Em que eu estou mostrando aqui para vocês, espero que esteja aparecendo bem, mostra um fator de correção de temperatura
Para 35 graus, um fator de 0,94. Consultando agora a tabela 42, para esse mesmo circuito aplicado o agrupamento agora, nós vamos encontrar a referência para dois circuitos, vou já colocar aqui para vocês, que para dois circuitos nós vamos ter um agrupamento total, um fator de correção de agrupamento de 0,8. Então está aqui do lado esquerdo, fator de agrupamento para dois circuitos é 0,8 e o fator de correção de temperatura 0,94. Ok? Então vamos calcular agora a corrente efetiva, né? A corrente real. A corrente real, nesse caso aqui, vai ser o fator 0,8 vezes o fator 0,94 vezes a capacidade de condução que nós encontramos, que nesse caso foi 24. Que nesse caso aqui foi 24. Então, vou fazer aqui a conta. Só um minutinho. Fazendo essa conta, 0,8 vezes 0,94 vezes 24, nós chegamos à capacidade de 18 arredondando 0,5 amperes. (18,05 amperes). Então, qual é a conclusão que nós chegamos aqui? Que, como o nosso disjuntor é de 20 amperes, e nós chegamos a uma capacidade real de condução de 18,05 amperes, esse nosso cabo de 2,5, ele não está ok para essa regra. Por quê? Porque como ele está dividindo o circuito com outro ao lado dele, no mesmo eletroduto, digamos, a temperatura ambiente é 35, a capacidade dos 24 amperes, né, que eu estou indicando aqui, reduziu-se para 18,05. O que a gente vai fazer? Aquilo que nós já vimos durante essa semana. Aplica o fator para o cabo seguinte. Então, a real capacidade de condução, agora considerando o cabo 4 milímetros, vai pegar o quê? 0,8 vezes 0,94 vezes 32, por se tratar de dois condutores carregados, tá? Não é o 28, como a gente poderia imaginar aí. 0,8 vezes 0,94 vezes 32, teríamos uma capacidade agora real de 24,06 amperes. Então, aplicando os dois fatores ao mesmo tempo, tanto o agrupamento como a temperatura, nós encontramos agora definitivamente a capacidade real do cabo com a temperatura influenciada diretamente pelo agrupamento e pelo fator de correção de temperatura. Ok, pessoal? Alguma pergunta até aí? Então, no resumo, antes de ouvir a pergunta de vocês, no resumo, o que seria a capacidade real? Sempre vai levar em consideração o fator de temperatura e o fator de agrupamento ao mesmo tempo, multiplicado pela capacidade que a gente já aprendeu a encontrar dos condutores, né? Nesse caso aqui, nós encontramos primeiro do circuito de cozinha, né? O que eu apresentei aqui é o circuito de cozinha. Encontramos o cabo de 2,5 para determinar essa possível capacidade real.
Porém, a gente viu que no nosso teste ele não foi aprovado, sendo, na verdade, escolhido o cabo seguinte de 4 milímetros. Ok? Então agora eu deixo aberto aí para perguntas para serem esclarecidas, se assim alguém tiver alguma pergunta para fazer agora. Ok, se não tiver perguntas, eu vou fazer mais um exemplo, né? E vou comentar. Pode falar aí. O disjuntor é o mesmo de 20, não mudou não, né? Não, o disjuntor permanece o mesmo. Quando a gente acha o disjuntor, quando a gente acha a corrente de projeto e acha o valor do disjuntor, nós não mexemos em mais nada. O disjuntor vai permanecer o mesmo. O que vai Só mudar não é o pode esquecer cabo. que ele é mono, né? Nesse caso aqui, ele é monopolar. Tá, e mesmo no caso, se passasse, por exemplo, um cabo de 10 milímetros, o disjuntor ficaria o mesmo? O disjuntor continua o mesmo. Não importa qual cabo. Se, por exemplo, o exemplo que você está me dando aí, se fosse daqui a 100 metros, eu ainda vou apresentar queda de tensão para vocês. Se lá no critério de queda de tensão dissesse que tinha que ser um cabo 6 milímetros, o disjuntor continua sendo disjuntor de 20. Por quê? Porque a corrente do projeto, ó, o que a corrente de projeto vai influenciar? Potência, tensão e o fator de potência. Se você não mudou a sua carga, a potência permanece a mesma. Se você não mudou a tensão, desculpa. Se você não mudou potência, a corrente permanece a mesma. Se você não mudou tensão, a corrente permanece a mesma. Se a corrente permanece a mesma, o disjuntor que você escolheu não tem motivo ou justificativa para que você aumente ele. Ok? Por que o cabo tem que aumentar? Porque as nossas condições ambientes elas estão sendo modificadas. Se fosse a 35, a 40 graus, com certeza esse valor real aqui, de 24,06, seria menor. Menor quanto? Eu não sei se seria menor a tal ponto de baixar dos 20 amperes do disjuntor. Mas a partir do momento que você reduz menor que a capacidade do disjuntor, né, que é o caso aqui dos 18,05 do cabo de 2,5, né, o cabo de 2,5 ele ficou com apenas 18,05. Ele está abaixo dos 20 amperes do disjuntor. O cabo 2,5 está abaixo dos 20 amperes do disjuntor. Então, nesse caso aí, o cabo 2,5 não é o escolhido. Ok? Vamos fazer um segundo exemplo para podermos compreender também essa aplicação aí dos dois fatores, né? Vamos fazer um segundo exemplo, já um exemplo exercício, né? É o tempo que eu vou tomar uma água também já. Vamos fazer esse segundo exemplo aqui. Exemplo 2. Considere um circuito com potência de 1.800 watts, com alimentação 127 volts, e outro circuito de 3.500 watts, com alimentação 220 volts. O fator de potência, respectivamente,
Ou seja, esse primeiro fator de potência do circuito de 1800, vamos considerar 0,92, e o outro, que é o de 3000, um fator de potência 1. Sabendo que ambos estão no mesmo eletroduto, considere o método de referência B2 e cabos com isolação PVC. Determine a corrente de projeto dos dois circuitos, os seus disjuntores e os cabos condutores, sabendo que o ambiente é o ar a 40 graus Celsius. Caralho, o relatório, né? É só isso aí agora. É só isso daí. Eu já estou falando, eu ia falar o fator de agrupamento, né? Mas eu já falei lá em cima que eles estão no mesmo eletroduto, né? Então a gente já sabe que o fator de agrupamento são 2. Rapaz, se o Gleison não fala nada, meu irmão, tá vendo? Já acabou. Se acalmem aí, meus colegas, porque aquela tabela em PDF que eu coloquei, ela já vai resumir esses textos longos aqui. Então eu já vou terminar essa parte aqui desses longos textos e apresentar aquela tabela. Então, vou dar esses 2 minutinhos aí para fazer essa corrente de projeto aí dos dois circuitos e vamos já fazer a correção aí dos cabos que a gente vai escolher. Eu entendi 2 dias ou foi 2 minutos? 2 minutos, meu colega, isso aí já tem que ser rápido. Só para escrever foi 4 minutos. Vamos lá, meus colegas, deixa eu pegar aqui uma água rapidinho, é o tempo que vocês calculam aí. Beleza, colegas, já peguei aqui minha água. Vamos começar aí a correção aí desses dois circuitos aí. Ainda nem terminei de escrever. Então, eu vou dar mais 5 minutos aí.
Como dizia um professor meu, terminando ou não, vamos retornar aí. Vamos lá nesse quesito aqui, né? Nós temos dois circuitos, né? O primeiro circuito, vou colocar aqui circuito 1. Professor, esse circuito 220 seria trifásico? Não, circuito bifásico. São dois circuitos Não está só. especificado, né? Eu vou fazer algumas considerações daqui a pouco na prova, né? Que alguns colegas aqui calcularam de um jeito, eu imaginei de outro, mas eu considerei do jeito como foi apresentado, não se preocupe não. É porque... Então, o seguinte aí dá para fazer pela soma da potência tudinho, né? Soma da potência? Como assim? Soma os watts tudinho aí com 220, atenção. Não é dessa forma. Aqui eu especifiquei que é um circuito com potência de 1.800, ele em 127, e outro de 3.500. Agora tem que fazer os dois separados? Positivo, que é a correção aqui que eu vou mostrar. Beleza. No caso aqui do circuito 1, nós temos 1.800 watts, né? Com alimentação 127. E o fator de potência, respectivamente, né? Ou seja, na ordem que eu estou dizendo, 0,92. Esse primeiro fator de potência. Então, isso aqui resulta... Deixa eu fazer aqui a conta. 1.800 dividido por 127,092. 15,40. Quase, 15,40, né? Falou 540 aí, galera. Não, 15,40. Ok, desculpa aí. E o circuito 2, né, vai dar aproximadamente quase a mesma corrente. Porém, o circuito 2 está dizendo que é 3.500, 220 e fator de potência 1. Só para a gente ter uma curiosidade aqui, isso aqui poderia ser um circuito de chuveiro elétrico e outro de tomadas de uso geral. Que nesse caso aqui, esse circuito 220, 15,91 amperes. Ok, deixa eu só escrever uma letra melhor aqui. 220 vezes 1,0. Ok, então temos dois circuitos com praticamente as mesmas correntes, né? Mas independente de serem quase a mesma corrente ou não, são dois circuitos distintos, um para uma aplicação e outro para outra aplicação qualquer que seja. Precisamos agora arredondou aí, né, determinar... professor? 15,90, 90, né? Tem uma arredondada para 15,91. Aqui teríamos dois disjuntores de 16 amperes, sendo que um monopolar e outro bipolar. Por favor, não façam derivação do disjuntor mono para fazer a tomada do disjuntor bipolar, né, 220, para fazer tomada 127. Tem até um vídeo na internet que eu vi hoje, e, diga-se de passagem, é de uma pessoa de referência na internet, que faz vídeos bons, em que ele até fez uma apresentação dessa, né? Pegar um disjuntor bipolar, né? Aí você alimenta 220 e de uma perna, né, só, você pega o neutro e faz 127. Isso aqui, senhores, é incorreto fazer, né? O que eu vou falar aqui desse ponto? Já até apaguei para não decorar o erro. Apesar de vocês estarem vendo aqui que é um circuito com um disjuntor mono,
16 amperes e outro disjuntor bipolar de 16 também, eu vou citar um item aqui, que é o item... Agora eu lembrei do Everson quando falava bagunçando na sala. Vou falar o item 4255 da NBR 5410. O que ela diz? Ela recomenda que sejam separados em circuitos distintos conforme a aplicação de sua alimentação, provendo também proteções distintas. Então, o vídeo desse cidadão lá, ele recomenda ele diz que a norma não tem uma proibição de você fazer essa derivação, né? Pegar um bipolar e derivar para fazer uma tomada 127, né? Eu acredito que o colega, ele esqueceu dessa referência da norma, que ela diz que se você vai usar, por exemplo, um circuito 127, é para equipamentos que têm aquele atendimento naquele tipo de tensão. Se você vai utilizar equipamentos com 220, é para equipamentos exclusivos daquele tipo de alimentação. Então, nesse caso, se adequa o item 4255, que ele diz que haja separação, né? Ou seja, sejam separados conforme a aplicação. Então, nesse caso, por mais que você tenha dois circuitos com os mesmos disjuntores, com a mesma carga, com a mesma corrente, né? Correntes similares, você não deve fazer a derivação apenas de uma fase para poder fazer 127, né? Então, o que você tem que fazer? Do jeito como eu estou indicando. Você escolhe um disjuntor mono e outro disjuntor bipolar para fazer essa alimentação para uma tomada 127 e outra tomada 220. Ok? São circuitos independentes, não, professor? Positivo. Não pode ter essa mistura, né? Tem colegas aí que eu já vi que fizeram tomada 127, aí vou fazer 220. Só precisa levar uma fase. Você está misturando um circuito mono com alimentação bifásica. Isso não pode fazer. Espero que ninguém faça, ou se alguém fez, até hoje era inocente. De hoje em diante, você já está sabendo que não é recomendado fazer dessa forma. Mas o senhor já falou que fizeram? Não, como diz o ditado, se fizeram antes, você e não sabia, você é inocente. De hoje em diante, já não é mais inocente. Então, se futuramente você tiver essa situação, recomendo que não faça. Segundo motivo, por que não façam? Vamos dizer que você está usando esse circuito que é 220 e você precisa desligar ele por qualquer motivo que seja. Mas o circuito 127, você está usando ele e não quer que desligue. Então, você vai obrigatoriamente desligar um circuito sem necessidade, só porque você fez uma derivação de um ponto inadequado. Ok? Um segundo motivo para não fazer esse tipo de derivação. Ok, senhores, então, sabendo disso, né, isso daí era só a ponto da observação sobre misturas de circuitos, né? Então, vamos dar sequência aí do nosso exemplo, que a gente falou aqui que era um circuito de cabos de PVC. E a referência que nós vamos adotar é referência B2. O circuito 127, ele é fase neutro, então ele é dois condutores carregados. Assim como o circuito 220, né? Ele é fase-fase, com certeza ali tem aterramento, mas o terra não é considerado condutor carregado, então os 220 também são dois condutores carregados. Vou pegar aqui a tabela 36 para a gente olhar essas capacidades de condução.
Deixa eu só abrir aqui a tabela aqui no meu computador, que está aqui na outra tela. A tabela 36, coluna B2. Vamos ter correntes similares. Nós escolhemos dois disjuntores de 16, né? Então, no caso aí, está aqui a coluna do lado direito. A última linha é um cabo de 6 milímetros. Aí vai 6, 4 e 2,5 aqui. E 1,5 também. Eu não vou testar com 1,5 por dois motivos que um você já sabe, né? A gente não pode colocar circuito de alimentação com cabo menor que 2,5, né? Mas o outro motivo, se eu multiplicar por 0,9, qualquer que seja o fator de agrupamento e temperatura, ele já vai ficar abaixo do disjuntor de 16. Então, não vamos nem perder tempo tentando calcular a corrente efetiva para o cabo de 1,5, porque qualquer fator que eu aplicar aqui, ele já vai derrubar esse limite do cabo de 1,5. Então, vamos lá considerar o nosso fator de correção de temperatura primeiro. O fator de correção de temperatura, o nosso enunciado diz que ele está em um ambiente e o ar a 40 graus. Fazendo a anotação desse 40 graus, está bem aqui, vamos ter um fator de correção de temperatura para este caso aqui, 0,87. O fator de agrupamento, ele vai ser 0,8, porque é o mesmo exemplo que a gente considerou agora há pouco no exemplo anterior. Se eu não apaguei, está bem aqui. Aqui do lado esquerdo, ó. 0,8. Vou copiar e levar ele lá para baixo. Então, temos aqui tanto o fator de agrupamento como o fator de correção de temperatura para os dois casos. Qual é a nossa obrigação agora? Calcular os condutores em função da corrente real. O que vem ser a corrente real? A multiplicação dos dois fatores, 0,87 vezes 0,8, vezes a capacidade do nosso condutor. Como todos dois são dois condutores carregados e todos dois têm disjuntor de 16, vamos testar com o condutor de 2,5. Fazendo essa escolha, 0,87 vezes 0,8 vezes 23. Vai resultar em 16,008, né? Ou só 16. Vamos desconsiderar essa última casa decimal aqui. (16 amperes). Vamos relembrar a norma. O que a norma diz? Corrente do circuito, né, que é a corrente de projeto, menor ou igual à corrente do disjuntor, menor ou igual à corrente do cabo. No nosso caso aqui, a capacidade real já com os dois fatores corrigidos. Num circuito, 15,4 e no outro 15,9, né? Então vamos colocar 15,4, 15,9. Todos dois utilizaram os disjuntores de 16 amperes. E todos dois estão com um cabo corrigido de 16 amperes também. Essa referência aqui podemos dar como ok.
Por que ok? Porque a norma, ela cita que pode ser menor ou igual. Então, se o disjuntor é 16 e a nossa capacidade corrigida também deu exatamente 16, nesse caso aqui, os dois circuitos, né, vou voltar aqui para cima, os dois circuitos vão utilizar, tanto no circuito mono, um cabo 2,5, como no circuito 220, também um cabo 2,5. Ok, pessoal? Compreendido essa longa explicação? Eu sei que essa explicação é um pouco longa, mas se faz necessário essa nossa explicação aí. Professor, Pode falar. eu fiz também com... deu igual o seu, o meu, 16 amperes para os dois. Mas eu fiz também com cabo de 4 milímetros, né? Que ele suporta 30 amperes, aí ele daria 20,88. Se eu quisesse, eu poderia colocar o de 4 milímetros ou seria um exagero? Não, você pode colocar o cabo 4 milímetros, né? Caso você diga assim, eu estou achando muito próximo, eu quero colocar um cabo superior. Não tem problema você colocar um cabo superior. O único problema aqui, se você colocar... Você falou quanto? 23 ponto o quê? 20,88. 20,88. Como você falou que o 4 milímetros vai chegar nesse resultado, também vai estar ok, vai estar acima do disjuntor. O único problema é que você vai ter mais custos de instalação, né? Porque essa regra que eu estou apresentando para vocês é o que a norma exige para você ter as mínimas condições de segurança. Então, você seguindo essa regra do jeito que eu estou lhe indicando, você vai conseguir ter um atendimento seguro na sua instalação e, vamos dizer, de certa forma, de uma forma mais econômica, né? Porque se você garante, através desses métodos de aplicação, que o condutor suporta a capacidade do disjuntor, se você colocar um cabo a mais, você com certeza vai estar deixando uma folga maior, porém você vai ter um aumento de custo de instalação. Mas no resumo, a resposta é sim, você pode colocar o 4 milímetros, sim. E outra coisa, vou falar agora aqui da corrente corrigida, que a corrente corrigida, na verdade, né, ela é uma corrente fictícia. Né? O que a corrente corrigida faz? Né? Já coloquei o conceito dela lá em cima, faltou eu escrever a fórmula dela. A corrente corrigida, a fórmula dela é a corrente de projeto, a corrente de projeto, dividida pelos dois fatores multiplicados. E para que serve essa corrente corrigida, se ela é uma corrente fictícia, né? Só para ajudar a encontrar o cabo que a gente vai escolher. Deixa eu colocar aqui. E qual é o cabo que a gente vai... Vamos utilizar, por exemplo, o circuito 127, que deu 15,4. 15,4, corrente corrigida. 15,4 dividido pelos dois fatores, né? 0,87 vezes 0,8. Se você fizer essa conta, a corrente corrigida vai resultar em 22,12. É como se eu dissesse que a corrente, em vez de ser 15,4, ela consumiria, com os fatores de correção, 22 amperes. Com esse valor de 22 amperes, qual seria o cabo que você escolheria? O cabo com capacidade de 23.
que seria o cabo 2,5, que é o cabo que nós escolhemos aqui. Um caminho mais curto, né? É um caminho mais curto, né? Então, fazendo com 15,9, eu acabei de fazer aqui a conta, vai dar 22,84, e vai resultar no mesmo cabo 23 amperes, que é o cabo 2,5. Aí vocês podem dizer, pô, professor, por que você não explicou isso mais cedo, que é um jeito mais fácil, né? Vamos voltar lá para aquele primeiro exemplo. 17,97, né? Eu vou só copiar essa corrente. Não, vou deixar aqui, eu vou apagar aqui o lado esquerdo, ok? Vou apagar aqui o lado esquerdo, porque eu vou precisar dessa informação dessa tabela B1. Vamos fazer o cálculo da corrente corrigida para esse circuito aqui. Ó, corrente corrigida para esse circuito, 17,97. Dividido, nesse caso aqui, o fator de agrupamento era 0,8 e o fator de temperatura 0,94. Fazendo essa divisão, nós vamos chegar ao valor de 23,89. Ok, pessoal? Nesse caso aqui, ele me indicou um cabo de 2,5. Beleza. Só que do cabo 2,5, fazendo os fatores de correção aplicado à capacidade real, 18,05. E a gente já sabe que não foi esse cabo que a gente escolheu. Nós escolhemos o cabo 4 milímetros nesse primeiro exemplo. Então, é um caminho mais curto utilizar a corrente corrigida? Sim. Porém, ele não é o caminho final. O que eu tenho que fazer? Escolher, aplicar sempre o fator de correção para descobrir a capacidade real. Então, num resumo, eu vou escrever um resumo aqui. Escrever um resumo para entender o que eu estou querendo dizer. Você pode usar a corrente corrigida, no caso é o IC, para escolher o cabo condutor, porém, sempre será necessário, vou até colocar em maiúsculo aqui, realizar o cálculo de capacidade de corrente real, aquele IZ', com os devidos fatores de correção de temperatura e fator de correção de agrupamento. Então, eu fiz todo o cálculo de determinar fator de correção, cálculo do projeto. Vou calcular corrente corrigida. Não tem problema nenhum. Você utiliza a corrente corrigida com os dois fatores. Porém, no final, vamos dizer que você escolheu 4 milímetros. Um exemplo arbitrário aqui. Porém, você sempre, essa regra aqui você não pode deixar de fazer. Sempre você vai precisar fazer a determinação da capacidade real. Então, eu mostrei lá no exemplo 2 que ele auxilia, né? Encontramos os mesmos cabos que nós encontramos no exemplo 2, né? Ele auxilia em encontrar, mas ele não é a palavra final. A palavra final que vai dizer é esse cabo, é essa fórmula da direita aqui.
Compreendida essa explicação aí dessa corrente corrigida? Para que ela serve? Porque essa explicação toda, né? Antes de eu apresentar a minha Mas correção a da gente vai prova, utilizar essa corrente corrigida ou era só uma curiosidade? vou mostrar agora onde ela vai ser usada. Eu coloquei no grupo essa tabela, né? Não sei se todos conseguiram ver ou não. Tá aparecendo uma tabela aí para vocês agora? Tá sim. Positivo. Então, o que vem ser essa tabela aqui, né? Eu vou só fazer uma explicação prévia, porém amanhã é que a gente vai utilizar ela para valer, tá? O que é essa tabela aqui? É uma tabela de levantamento de cargas, né? Ou seja, você vai dizer que tipo de circuito é, se é um circuito de iluminação, se é um circuito das tomadas da sala, do quarto, da cozinha, área de lavagem, por aí vai. Então, é uma tabela em que você vai descrever todos os seus circuitos. Vai dizer qual é a potência de cada circuito, vai dizer qual é a tensão, corrente nominal. No caso aqui, a corrente nominal é o IB, né? Olha aqui a determinação dos fatores de correção e a corrente corrigida. Para que corrente corrigida? Para justamente eu escolher qual vai ser a seção do meu cabo, qual é a bitola do meu cabo. Que, no caso, vai determinar o IZ que a gente vai escolher. Comentei agora há pouco que o IZ é só a referência do cabo que nós escolhemos baseado na corrente corrigida. Porém, nós temos que calcular, conforme eu falei, a nossa corrente efetiva baseado no disjuntor que a gente vai escolher. Então, tudo isso que eu apresentei na semana passada sobre como escolher os cabos, como aplicar os fatores de correção de agrupamento e de temperatura, tudo isso daí vai ser resumido a esta tabela para descobrir, no final das contas, os disjuntores e quais vão ser os nossos cabos finais que nós vamos estar utilizando. Feito tudo isso daí, nós vamos fazer a distribuição de carga, né, por fase. Como é que é essa distribuição por fase? Se for monofásico, não tem escolha, né? Vai ser tudo uma fase só. Se for duas fases, eu vou distribuir o valor dessa carga em duas fases, em valores iguais, e no final das contas, essa distribuição por fase, aqui embaixo, nessa parte de baixo aqui da coluna, da linha, ela tem que ter um valor o mais próximo possível. Vamos dizer que seja 10.000 watts. Tem que ter 10.000 aqui, 9.800, 9.700 ou 10.100, mas algo que esteja próximo dos 10.000, por exemplo. Não pode ter 15.000 num, 5.000 no outro, 2.000 no outro. Isso daí não é distribuição de carga, isso daí é falta de balanceamento de carga. Aqui embaixo tem algumas informações adicionais que são as informações que a gente pode estar até esquecendo em algumas coisas, né? Por exemplo, ainda lembram de cabeça aí qual é a conversão de BTU para watts? CV, HP, então tem todas essas informações. Tem um lembrete aqui de cálculo de corrente para circuitos monofásicos e bifásicos e por aí vai. Então, essa tabela que eu entreguei aqui para vocês à tarde, é uma tabela resumo de tudo isso que a gente está vendo nessas praticamente 2 semanas, né? Que amanhã já estamos indo para o 4º dia da semana. Então, o objetivo total qual é? Determinar todos os circuitos de uma instalação elétrica, determinar as suas devidas correntes, os disjuntores e cabos. Ou seja, um projeto completo. Nesse caso aqui é de residencial, mas o industrial, a ideia é praticamente a mesma, não muda nada.
Ok? Esse daí é só a minha apresentação desse quadro, porém amanhã a gente já vai começar a utilizar essa tabela como exercício e já sabe que ela vai ser a nossa avaliação também, né? Preencher uma tabela dessa. Já vem convertida? Convertida como, meu colega? Para a gente preencher ela, a gente vai ter que pôr ela em PDF. Oh, caramba. Aí tem PDF, né? Aqui está em PDF. No caso, você vai Word. imprimir, né? No caso, você vai imprimir, Não, né? Vai fazer. Eu vou jogar no computador. Não, aí você faz do jeito como você achar melhor, né? Se você tiver computador para fazer, pode fazer. Quando passar essa semana, né? Vou até mostrar para vocês. Só um minutinho, por favor. Quando passar essa semana, depois dessa prova, eu vou entregar para vocês. Tá abrindo aqui na minha tela. Só um minutinho, por favor. Eu vou entregar para vocês essa planilha aqui. É a mesma planilha que vocês estão vendo, né? Que vocês estão utilizando, né? Em que eu digo aqui se a potência é de 1000 watts, se ela vai ser 127. Infelizmente, eu acabei apagando aqui as fórmulas. Deixa eu abrir aqui o outro aqui. Eu acho que o outro já tá calculado. Tá aqui, ó. Professor, manda tudo direitinho, com a forma calculada, uma já toda preenchida, feita, para a gente saber mais ou menos como é que se baseia para fazer. Com certeza, segunda-feira, depois da avaliação. Por exemplo, aqui, ó. Isso daqui foi um projeto que um colega pediu para avaliar. Vamos dizer aqui que eu coloquei um disjuntor errado, né? Olha aqui a capacidade de condução dessa coluna aqui, 24 amperes. Se eu colocar o disjuntor de 30, vocês viram aqui, ó, que ele já reprovou o cabo escolhido. Ó. No caso aqui, um cabo de 2,5. Se eu colocar um cabo de 6 milímetros, com esse disjuntor ele já aprova automaticamente a condição do cabo. Então, essa tabela aqui, ela já pega todos os valores de potência, pega todos os valores de corrente baseados nos disjuntores e calcula e determina se ele está aprovado ou não essa tabela que vocês estão mostrando aí. Aqui tem um aplicativo, exemplo. Professor, sobre essa tabela eu acho que eu já vi já. Não, mas essa aqui eu fiz, essa aqui. Eu não baixei aplicativo, não. Vocês podem ver aqui, ó, que a distribuição... Calma aí. Eu tava só esperando ele falar do aplicativo. Tava aqui ansioso pra caramba já. Tava demorando, né, Fernando? Olha aqui, ó. A distribuição por fase. Tá vendo que aqui, ó, 15.000 e a outra 14.980. Então, essas fases estão bem distribuídas conforme as potências informadas. Então, pessoal, antes de eu passar essa tabela, né, como dizia um professor meu da UEA, a gente tem que apanhar um pouquinho antes no treinamento para quando chegar na guerra, a guerra ser um exercício para a gente. Então, vocês vão preencher, sim, essa tabela aqui, de certa forma manual, vão fazer a avaliação de vocês conforme os valores que vocês vão encontrando manualmente. Aí, na semana que vem, quando já está passada a prova, eu entrego a planilha pronta para vocês estarem utilizando conforme vocês vão utilizando futuramente aí, com certeza. Ok, pessoal? Então, por isso que esses 3 dias, né, eu não estava passando exercício, que era para justamente vocês tentarem pegar bem essa teoria. Espero que quem não assistiu os vídeos tenham assistido os vídeos ainda. Ainda tem tempo de assistir. Sobre os fatores de aplicação, fatores de correção de agrupamento, fator de correção de temperatura, tudo isso para chegar na nossa corrente efetiva. Ok, pessoal? Eu vou passar daqui a pouco, assim que a gente finalizar a aula, 2 exercícios para vocês treinarem aí a nossa prática, justamente visando essa tabela. E amanhã a gente vai começar a fazer alguns exercícios para preencher essa tabela, essa linha de descrição de circuito aqui.
Ok, pessoal? Alguma pergunta até então? Sim, professor, tem aplicativo, graças a Deus, estava vendo aqui. Não se preocupe não, meu colega. Se preocupe não, que nada adianta ter aplicativo se você não souber o que está acontecendo por trás do aplicativo. Deixa ele, a nota dele que vai dizer. Professor, quando é que vai ser a nossa avaliação sobre essa tabela aí? Sexta-feira, meu colega. Então, hoje, se eu não estiver errado, né? Hoje é quarta-feira, né? Então, quinta-feira e sexta-feira eu vou falar sobre a tabela, vamos fazer exercícios sobre a tabela. Depois da aula de sexta, ou seja, sexta-feira, aula normal, terminando a aula, eu vou mandar o exercício sobre a tabela para entregar. Nesse caso aí, eu vou dar mais um dia, não vai ser na segunda para entregar, eu vou aceitar na terça-feira, exceto meu colega que é adventista, você e o outro Claudio Henrique, que vão poder entregar na quarta. A prova Então, vai ser só sobre a tabela ou você vai passar o exercício, os outros casos, os outros assuntos aí que a gente estudou? a tabela é o geral do assunto que a gente está vendo essa semana. Esse exercício que eu vou passar hoje é para vocês treinarem justamente esses conceitos de fator de agrupamento, fator de correção, de temperatura e os dois fatores aplicados ao mesmo tempo. Ok? Vou fazer agora, ainda não terminou a aula, tá, senhores? Agora eu vou fazer a correção da avaliação que a gente fez. Como todo mundo tem a pergunta, eu vou colocar só as respostas aqui, ok, pessoal? Tendo dúvidas, vocês sintam-se à vontade em perguntar. Então, a correção, a avaliação 1, ela começa com a primeira pergunta, um textozinho para, como diz o ditado, um textozinho para enrolar, mas a pergunta final é: qual a tensão que essa norma se aplica, né? A norma se aplica para tensões alternadas até 1000 volts, né? 1000 volts AC, e tensões contínuas em 1500 volts DC. Se você não colocou DC, não se preocupe, e eu considerei aí, mas desde que tenha escrito, né, a referência aí, 1000 alternado e 1500 DC. A segunda questão perguntava assim, né, a norma fala sobre a fórmula do IB, IDJ e Z, né? Eu coloquei até uma observação nesse quesito, né, que eu fiz uma pequena modificação na fórmula, porque na norma ela fala IB menor ou igual IN menor ou igual IZ. Eu modifiquei para IDJ só para facilitar a memorização, né? Lembrando que IB a gente já sabe que é a corrente de projeto ou corrente nominal do circuito. A primeira era só para responder isso aí, tensão 1000 VAC e tensão contínua. Meu Deus, escrevi um textão. Porque... Botei até a frequência no meu. Não, mas... Não, se você colocou frequência, você, como diz o ditado, você fez o plus, né? Você fez o além. Mas não tem problema não, sua resposta foi excelente aí. IDJ, né? Corrente do disjuntor, ou referência, né? A referência do disjuntor, né? Corrente de atuação, né? Corrente de atuação do disjuntor. Ou simplesmente, né? Corrente do disjuntor, que o pessoal chama. E Z, corrente de condução do cabo ou capacidade do condutor. E a segunda questão era indicar as siglas, né? Cada sigla dessa indicada na fórmula. A terceira questão, ela pergunta o que são condutores vivos, né? De uma forma simplificada, condutores vivos
são todos condutores por onde as fases do alimentador estão conectadas. Ou seja, fase RST, condutores vivos. Condutor neutro. Condutor neutro, ele pode estar ou não aterrado na fonte, né? Então, se ele pode ser aterrado, ele não é considerado um condutor vivo. Então, de forma resumida, condutores vivos são aqueles por onde as fases estão alimentadas. Somente isso a resposta. Então, quem colocou monofásico a 2 condutores, monofásico a 3, bifásico a 3, trifásico a 3, 4, tá invalidado. Agora que a sua... Agora, o porquê... Agora, o momento de justificar porque eu não considerei totalmente certo. Porque na quarta questão eu perguntei o que são condutores carregados. São todos os condutores utilizados para alimentar a carga, podendo ser, né, aí sim, 2 condutores, se for monofásico, 2 condutores, se for bifásico, e etc. Então, por mais que tivesse escrito aqui na terceira questão, 2 condutores, 3 condutores, a resposta, no seu caso, a sua particularidade aí, dá para confundir um pouco com o conceito do condutor carregado. Ok? Então, existe essa diferença. Os condutores vivos são todos os condutores fases do alimentador. Então, se você considerou monofásico e escreveu 2 condutores, monofásico, para ter 2 condutores, tem que ser fase e neutro. O neutro não é condutor vivo. Ele é um condutor carregado. Porque se eu não tiver neutro num circuito monofásico, a minha carga não funciona, né? Não tem lâmpada que acenda, não tem nada que funcione num circuito monofásico. Então, no seu caso, a sua resposta está um pouco incompleta, porque misturou com condutor carregado, e não especificou condutor vivo, que são as fases. Mas estava lá na NBR 5410 de 2004. Quinta questão, vamos lá para a quinta questão. A quinta questão, né, tinha um texto bem comprido e uma resposta bem curta e direta objetiva. Quando uma instalação elétrica é projetada, né, se considerar a tabela 36, 37, por exemplo, eu coloquei um longo texto, né? Porém, a pergunta final, qual a tabela que a gente utiliza, né, para poder determinar as capacidades de condução, né? Só que para eu chegar na capacidade de condução, que é IZ, eu preciso saber qual é a referência, né? Tem referência B1, A1, B2, A2. Como é que eu vou escolher? Recorrendo à tabela 33, que é a resposta dessa quinta questão. É a tabela 33 que vai me dizer, olha, o teu método 7, né, que é já respondendo a sexta questão, o teu método 7 de instalação, tu vai olhar lá na tabela 36, a coluna B1, né? É isso que a quinta questão está perguntando. Qual é a tabela que eu vou recorrer para determinar o meu método de referência para escolher a capacidade de condução? Essa tabela é a tabela 33, a resposta da quinta questão. Sexta questão. Sexta questão, alguns colegas responderam um pouco diferente da minha resposta, mas eu fui olhar a tabela, dá para aceitar a resposta. A minha resposta para a letra a referência é a número 7, né, de instalação, para esse condutores embutidos na alvenaria. Então, se você olhar lá no número 7, vai ver que é os condutores instalados em alvenaria, e isso dá uma referência B1 de instalação. Letra B. Letra B, essa figura, ela é um cabos em leito. A gente chama de leito esse tipo de eletrocalha que tem um certo espaçamento. A gente chama de leito. O cabo vai deitado sobre esses espaçamentos.
Aí eu fui ver, baseado na minha resposta, a minha resposta seria 16, o número de referência, né? E como eu não falei se era mono ou bipolar, ou monopolar ou multipolar, então poderia ser a letra E e a letra F como referência. Porém, alguns colegas responderam como referência o número 14. Aí eu fui ver o número 14, a norma estrutura metálica montada sobre a parede, né? Uma coisa bem assim, né? E também dá para admitir a mesma resposta. Então, ou leito 16 ou essa estrutura metálica na parede 14 também estariam certas as duas respostas. Letra C, apesar de estar parecendo ser um eletroduto, mas é cabo diretamente enterrado no solo. Isso dá a referência 63. E como consulta a tabela 36, a referência D. Sétima questão, letra A, tem uma observação bem importante que alguns colegas, eu acho, que não atentaram para esse detalhe e falaram outros métodos de instalação. O detalhe que está informado é canaleta fechada no piso. E a referência que mais se aproxima é a referência de número 33 com o item B1. Porque se você olhar lá, é embutida no piso, né? E canaleta fechada embutida no piso, né? É esse número 33. Um detalhe importante que eu vi muitos colegas errarem na letra B, qual a corrente de projeto, né? Qual é a corrente desse circuito? Tinha uma informação crucial no enunciado, que é circuito de, vou colocar aqui bem grande, forno trifásico. Qual é o fator de potência para circuitos de aquecimento em geral? Fator de potência igual a 1. E a fórmula que nós utilizamos para isso aqui, IB, potência do forno, dividido pela tensão. Eu vou escrever fator de potência só para a gente não esquecer, mas o fator de potência é 1, não precisaria nem escrever, vezes raiz de 3, por ser um circuito trifásico. Essa resposta final aqui, depois que vocês aplicam os valores, vai ter uma corrente de projeto igual a 30,39 amperes. Essa é a resposta da letra C. A resposta da letra B. A resposta da letra C se trata dos disjuntores e dos cabos utilizados. Como eu não falei qual era o cabo, se era PVC ou EPR, se você indicasse o cabo 6 milímetros para mim, eu já saberia que era o PVC. E se você me indicasse 4 milímetros, eu já sabia que era o EPR. Mas alguns colocaram bem específico, escreveram PVC 6 milímetros. E o disjuntor para essa circunstância, como é 30,39, o disjuntor 32 amperes. Essa é a resposta da sétima questão. Oitava questão, eu coloquei de propósito um valor um pouco estranho, porque eu imaginei que alguns colegas iam escrever raiz de 3 na fórmula. E essa oitava questão não tem raiz de 3. Vamos lá para a primeira letra. Letra A. Qual o método de referência para esse tipo de instalação? Por que eu perguntei método de referência? Porque podia ser leito, podia ser calha montada.
Aí eu vou dizer assim, eu não vou cobrar o número de instalação, porque pode confundir. Então, a referência apenas vai ser a mesma e vai ser referência F. Por que F? Porque no desenho está cabos unipolares. No desenho, cabos unipolares. Ah, professor, mas parece cabo PP. Não, cabo azul aí está bem gritante e dá para ver que são cabos separados. Não é um cabo PP. Não é um condutor multipolar. E é um shaft, isso daí. Então, o shaft é por onde vai todas as alimentações de um prédio, né? Aonde eu acredito que pegou alguns colegas de surpresa foi a letra B. Porque a letra B, ela dá uma resposta um pouco estranha se você aplicar corretamente, que é IB, que é a corrente de projeto, né? A corrente de projeto é duas fases e neutro. Se é duas fases e neutro, eu pego potência, divido pela tensão nominal, vezes fator de potência. Não existe raiz de 3. Por que não existe raiz de 3? Porque eu até fiz essa explicação na semana passada aqui. Circuitos monofásicos e bifásicos utilizam a mesma fórmula para determinar a corrente de projeto, que é a IB. Então, se o monofásico é potência dividido tensão por fator de potência, não utiliza a raiz de 3. E nesse caso aqui, você fazendo essa conta, a corrente de projeto aqui, arredondando o número, 84 amperes. Disjuntor para esse circuito. Até então eu não lembro se existe de 90. Eu sei que existe disjuntor de 100 amperes. Aí a pergunta da letra D, utilizando o cabo XLPE, né, que é o duplo isolado, qual será a bitola do cabo? Conforme a referência F, você chega no cabo condutor de 16 milímetros, no método de instalação F, que, se não me engano, é tabela 37. 37 ou é 38. Isso para o cabo XLPE. Caso seja utilizado de PVC, a bitola do cabo será a mesma em comparação ao XLPE? A resposta é não, pois o cabo, caso seja PVC, será de 25 milímetros. Nona questão. A nona questão, deixa eu abrir mais aqui. Pessoal, então os 90 amperes da letra C não é considerado? Foi levado em consideração, sim. Ah, ok. Tá? Porque eu não lembro se existe de 90, mas como eu não passei uma tabela de referência, né, eu aceitei sim a resposta 90 amperes. Né? Não se preocupe não, que eu dei como certo, sim. Porque eu perguntei do senhor Google e ele me disse que tinha. É por isso que eu não dei errado, meu colega. Tá? Não se preocupe não, que eu, apesar de não ter sido 100 amperes, tá? Eu dei correto sim. Desde que estivesse compatível com a corrente do projeto, que foi 84. Nona questão. Nona questão tem duas soluções por um único motivo. Eu falei aqui uma residência com carga instalada de 25 kW alimentada por 3 fases e neutro, né? Eu não falei se era 220. A minha intenção era que fosse 220, mas alguns colegas responderam como 380. Como eu não informei esse detalhe, eu considerei certo para quem fez 220, conforme eu tinha planejado, e quem calculou com 380, eu dei certo também
contanto que estivesse certos os cálculos, né? Então, a primeira coisa que ele fala aqui são cabos de condutores em PVC montados em suportes isoladores, né? Isso daí começa com uma referência de instalação número 18, né? Que nos dá o método, na verdade, ao contrário, né? O método de instalação, o 18, e a nossa referência de cabo vai ser a tabela, a referência G. E o que eu tinha que fazer nesse caso aí? Você tinha que calcular a corrente de projeto, né? O IB. Calcular o IB. Nesse caso, o IB sendo calculado em 220, vai chegar em 71,3 amperes. Lembrando que esse IB, por ser um circuito trifásico, ele leva a raiz de 3. Se foi utilizado pelos senhores em 380, vai resultar, para quem respondeu utilizando 380, 41,28. Beleza, então, sabendo disso, o disjuntor, para quem respondeu em 220, 80 amperes, né? Esse disjuntor eu sei de certeza que ele existe. E para quem respondeu no 380, eu aceitei 45, né? Porque existe o disjuntor soprano, né? Aquele NEMA de 45. E também aceitei para quem respondeu 50, que é o disjuntor DIN. Então, essas duas respostas também eu considerei certo. E os cabos? Os cabos, nessas circunstâncias, vão ser cabos de 16 milímetros ou 10 milímetros, dependendo do método de instalação, dependendo do cabo que você utilizou. Nesse caso aí, quem calculou com disjuntor de 80 amperes, tinha duas opções, vertical ou horizontal, né? Lá na tabela 38, se não me engano. Se você colocou resposta 10 milímetros, considerei certo, e considerei certo 16 milímetros também. Não tem uma especificação se é instalação vertical ou se é instalação horizontal. A 10ª questão, a resposta é não. Não é compatível, mas não é só dizer não. Por que não é compatível? Né? O cabo está diretamente enterrado, né? Aí é aquele velho pensamento de dizer, o cabo do 95 milímetros ele conduz 200 amperes e pronto. Não é bem desse jeito. O cabo 95 milímetros, diretamente enterrado, ele conduz, se não me engano, 179 amperes, nas condições informadas. Como a chave instalada é de 200 amperes, a capacidade do condutor, né, IZ, capacidade do condutor, está abaixo da proteção da chave. Aí quem colocou que a chave tinha que ser abaixo dos 179, né? A resposta está correta, porém, se tiver qualquer outra chave, porém acima, por mais que seja 1 ampere acima, a fórmula qual é? IB, né? Como eu não dei corrente de projeto lá daquela instalação, essa parte não importa. Mas a gente sabe que IBJ, no caso uma chave, ela sempre tem que ser menor ou igual à capacidade do cabo. Por mais que seja 1 ampere abaixo, não pode ser aplicado.
Fez textão, mas ainda bateu na trave ainda, meu colega. Beleza, senhores? Então, essa é a correção da prova, né? Então, a correção da prova foi baseada nessas condições. Infelizmente, eu ainda acabei cometendo uns deslizes de esquecer algumas informações, né? Eu espero que nas próximas provas eu não cometa mais esses deslizes. Peço a compreensão dos senhores. E se alguém tiver alguma dúvida, eu não vou tirar dúvida agora na gravação, porque senão vai ficar muito extenso. A dúvida, eu vou pedir que vocês tiram no meu WhatsApp, que aí eu consigo responder individualmente cada um. Ok, pessoal? Então, isso daí é o que a gente tinha para apresentar hoje. Ah, tá. A única coisa, né, que eu vou referenciar aqui é que essa questão 6, se você dividir um ponto, 1 dividido para 3, vai dar aproximadamente 0,33, né? Ou 0,3, né? Eu adotei 0,3, 0,3 e 0,4. Não importa qual fosse. Então, algum colega aí esqueceu apenas de responder a letra D, né? Tinha tudo para tirar o 10, mas esqueceu de responder a letra D. Então, eu descontei esse 0,3 aqui. Ok, colegas? É a única observação que eu tenho para fazer para vocês aí referente à divisão de pontos. E vejo vocês amanhã, né? Porque eu acredito que hoje também foi bastante informação. Amanhã já vamos utilizar aquela tabela, tá? Deixo como sugestão que ou imprimo, né? Quem tiver condições de imprimir, imprima essa tabela, para amanhã, quando eu começar a apresentar a tabela, vocês vão preenchendo aí na casa de vocês, para já começar a entender como utilizar aquela tabela. Ok, pessoal? Então, vou parar a gravação agora.